Graça e paz, quero glorificar a Deus, já estamos aí para mais um Minuto com Deus, nesse dia 4 de agosto. Quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículos 1 ao 3, que diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. Nós vamos olhar aqui o texto e nós vamos ver que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito respeitado pelos seus companheiros e muito estimado também pelo rei da Síria. Mas, porém, Naamã sofria de uma lepra terrível em seu corpo. O texto vai dizer que quando Naamã estava na frente da sociedade, ele era um homem respeitado, ele era um homem valente e corajoso. Mas quando ele retornava para sua casa, para os seus aposentos, ele sofria de uma terrível enfermidade. E o texto vai dizer que quando Naamã ele esteve em uma cidade onde ele trouxe consigo alguns prisioneiros, ele trouxe uma menina, e essa menina passou a servir a sua esposa. E essa menina, ela conhecia um homem chamado profeta Eliseu. E o texto diz que essa menina, quando observava as dores constantes de Naamã, ela veio até a mulher de Naamã e dizia: se porventura o meu senhor fosse até Samaria, lá em Samaria tem um profeta chamado Eliseu. Eu tenho certeza que o Deus de Eliseu vai curar o nosso Senhor. Então nós vamos observar que aquela menina, ela veio como escrava para dentro do palácio para servir a mulher de Naamã, mas tinha um propósito nessa vida dela. O Senhor tinha preparado a ida dela como escrava para servir a mulher de Naamã, porque o nosso Deus, ele sabe que um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, ele sabia que essa lepra ia atacar Naamã. E ele saberia que Naamã precisaria de alguém para conduzir ele até a cidade de Samaria. É algo extraordinário esse texto aqui. Você vai observar e você vai ver que através de uma menina que conhecia Deus, que os seus pais conheciam a Deus, que serviam a Deus, mas porém ela virou uma escrava. Mas mesmo assim o cenário, a situação dela não deixou que ela apresentasse Naamã como profeta, a mulher de Naamã. Então você vai olhar o texto e você vai ver que Naamã precisou ouvir os conselhos daquela menina que tinha temor, que servia ao nosso Deus, o Deus de Israel. E ele então precisa ir à cidade de Samaria para que ele fosse curado dessa lepra. Ele precisaria descer ao Rio Jordão 7 vezes. Então, muitas vezes a tua posição, muitas vezes a maneira que tu se encontra, você vai ter que descer na olaria de Deus. Você vai ter que se apresentar a Deus, porque só Deus pode curar a enfermidade da nossa alma, do nosso espírito. A medicina não pode, mas o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. Então, a palavra do Senhor vai dizer que Naamã vai até Samaria. E lá em Samaria, ele é surpreendido mais uma vez, porque lá o profeta não aceita atender ele, mas manda uma ordem de uma outra jovem chamada Geazi. E o texto vai dizer que quando ele ouve, ele fica brabo, ele se irrita, ele fica nervoso quando ele vê que o profeta não vai atender ele. Até o rei tem uma intimidade, mas profeta que é profeta, ele não se vende, ele não se troca. E o texto diz que o profeta Eliseu manda uma ordem, manda que Naamã desce, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, um dos rios mais sujos que havia em Samaria.
Mas quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer a obra, é dessa maneira. Nós temos que obedecer. Então, que Deus te abençoe. Fica essa palavra para um minuto com Deus, para o teu elevo espiritual. Deus usa aos improváveis para tornar provável o teu milagre. Amém?